E aí, pessoal da TVR, estou aqui com a professora Cristiane Caetel, que apresentou a palestra O Direito à Alimentação frente a novas tecnologias e tendências. Tudo bem, professora? Boa tarde. Vou pedir para a senhora se apresentar, então, para o nosso público. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Silva Caetel. Eu sou professora da PUC Minas, no campus Cerro. Sou pesquisadora do Observatório para a Qualidade da Lei da Universidade Federal de Minas Gerais. Também professora no mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E quero dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora. Gostaria de iniciar, então, a nossa entrevista questionando o que a senhora achou do evento e o que te motivou a iniciar essas pesquisas na área do direito ambiental. Bom, o evento é excelente, além de ter uma importância muito grande nas questões que precisam ser discutidas hoje, né? É um evento que vem trabalhando um tema que está sendo muito presente em pesquisas em geral, não só na área do direito, né, porque é um tema multidisciplinar. Então, da importância de nós debatermos sobre essas novas perspectivas para levar a todos os ouvintes, enfim, a toda a comunidade, esse novo jeito de pensar, ou esse modo de ver a nossa relação com a natureza. Então, é muito importante mesmo. E em relação ao direito ambiental, né, eu sempre estudei as questões de direitos humanos e fundamentais, né, desde a graduação. Estudava mais as questões relativas à cidadania, nacionalidade, direito comunitário. Mas quando eu fiz o mestrado na Alemanha, comecei a ter uma interface, oportunidade de descobrir discussões em relação não só ao meio ambiente, ao direito ambiental, mas também dessa relação entre o meio ambiente e o homem, e também nas questões econômicas, porque eu fiz lá também uma ênfase no direito econômico internacional. Então, a partir daí é que eu fui me debruçando mais sobre essa área. Na minha dissertação, eu fiz uma dissertação sobre o Acordo sobre Agricultura da Organização Mundial do Comércio. Eu estive também na Missão Permanente do Brasil em Genebra, nessa oportunidade, e lá conversando com diplomatas brasileiros que trabalhavam em Genebra nas organizações, eu pude perceber o quanto isso era um tema de discussão e o quanto era importante, como estava sendo discutida a importância no mundo todo. Então, por isso que eu fui para essa área. Muito interessante, professora. Obrigada pela resposta. Em seguida, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais específica a respeito da sua apresentação de hoje. Então, em sua tese de doutorado, a senhora bem observa que o direito à alimentação é essencial para a concretização de uma vida digna, sendo a sua garantia fundamental para a proteção do direito à saúde, por exemplo. E que, embora de suma importância, o direito à alimentação tenha sido pouco escolhido como objeto de pesquisa pelos juristas. Então, por que a senhora acha que esse tema não é tão acolhido nas pesquisas em direito? E como podemos incentivar que os alunos se interessem cada vez mais por esse tema? Bom, o direito à alimentação, o direito à alimentação, na sua essência, ele tem vários aspectos, né, vários elementos na construção do seu próprio conceito, né, como eu apontei aqui na palestra. Então, a gente não tem só um aspecto jurídico envolvido, né, e isso, na verdade, é que me encanta e me interessa, né, no estudo do direito à alimentação. A gente tem um aspecto que é muito importante da própria liberdade do sujeito no exercício do seu direito à alimentação. Então, talvez, por ser um direito, um direito social, né, está na nossa Constituição, no artigo 6º, e essa inclusão ela foi gerada, ou foi motivada por movimentos sociais. Então, é um direito que vem de uma origem também da luta das pessoas para garantir o seu direito à alimentação. E esse aspecto da cultura alimentar, né, que eu abordei principalmente na palestra, está na origem dessa luta. Então, talvez, por ter uma essência multidisciplinar, por não ser um direito que a gente vai estudar, que a gente não vê normalmente, né, nas matrizes curriculares normais dos cursos de graduação, a gente ainda não tenha despertado nos alunos o interesse por ele. Entretanto, né, e aí é a oportunidade também de eventos como esse, da gente dar a conhecer,
né, o conceito do direito à alimentação e de dar a conhecer também a importância dele. Se a gente for pensar, né, o que é o alimento para os seres, é a essência de toda a nossa vida, né? Assim, a gente não tem como viver com dignidade nem com qualidade se a gente não tiver o alimento. Então, uma questão né, de sobrevivência e mais, né, de dignidade. E talvez, né, também por ser um campo em que nós ainda não tenhamos tanta informação ou tantas pesquisas, talvez seja isso o motivo, né, pelo qual as pessoas, os pesquisadores e os alunos ainda não tenham se debruçado sobre ele. Tem um outro aspecto que eu queria falar e acabei esquecendo, que é o seguinte: muitas pessoas acabam tendo uma pré-concepção de que quando a gente vai estudar o direito à alimentação, a gente vai falar só de políticas públicas assistenciais. E não é isso, né? A gente tem essa vertente, né, do estudo de políticas públicas assistenciais, que também é fundamental, né? A gente vive num país hoje, né, que retornou ao mapa da fome, da ONU, né? A gente tem várias questões relativas a pessoas em extrema pobreza, né, e são questões muito sérias, em que essa questão assistencialista é necessária. Porém, uma questão central do direito à alimentação é exatamente a promoção de políticas públicas para acesso a um preço justo e também há uma escolha do que as pessoas querem, com o que as pessoas querem se alimentar, da maneira como elas quiserem se alimentar. E isso traz o nosso olhar para a cultura alimentar de cada região. Então, talvez, né, quando a gente sai dessa pré-concepção de entender que seria só a visão assistencialista, outras pessoas possam se interessar por esse ramo da pesquisa, que nos reconecta, e aí a nossa relação com a discussão dos direitos da natureza, que é essa reconquista da nossa cultura, que é esse olhar, né, para as tradições das nossas famílias, comunidades e regiões, e que é tão fascinante, né? E eu penso que, através da pesquisa de eventos como esse, por isso a importância também desse evento, é que nós vamos fazer com que as pessoas se interessem pela temática, descubram novos referenciais teóricos, e aí vamos conseguir cada vez mais, né, um avanço na pesquisa e na efetividade do direito à alimentação. Muito bem pontuado, professora. Obrigada. Minha segunda pergunta, ainda com relação à apresentação de hoje, é a seguinte: qual é a importância da cooperação entre os entes federados para a garantia da efetividade do direito à alimentação? Bom, é essencial que a gente tenha uma cooperação, né, entre os entes federados. Um dos grandes problemas em relação a essa questão do direito à alimentação é o distanciamento que se tem entre, por exemplo, o município, que é quem efetivamente implementará essas políticas no nível local, e muitas vezes as decisões em relação às questões de alimentação que acontecem em níveis não do município. Então, se a gente tem uma determinação estadual em relação, por exemplo, né, como na minha tese eu estudei a relação entre as questões nas escolas estaduais de definição de alimentação escolar e as políticas municipais, e a gente percebe que, no nível estadual, a gente tem um distanciamento cada vez maior entre quem define a alimentação, né, o que vai ser oferecido nas escolas, por exemplo, e aqueles que efetivamente vão precisar comprar esses produtos e cozinhar. E, a nível municipal, eu percebi que, uma vez que você tenha um encurtamento desse distanciamento entre, por exemplo, as secretarias municipais que têm relação com isso, por exemplo, de alimentação escolar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável, por exemplo, você aproxima os produtores, agricultores locais do poder público em relação à produção desses alimentos. Se você tem na Secretaria de Alimentação Escolar, por exemplo, uma orientação e uma capacitação sobre como esse alimento tem que ser produzido, embalado, transportado, oferecido, você consegue aliar isso e levar para o consumidor, e aí promovendo também a economia local, promovendo, né, fazendo circular ali, e aí resgatando também essa cultura local do alimento, você consegue diminuir esse distanciamento e efetivar, conforme o próprio conceito diz, né,
respeitando aquela cultura local, o direito à alimentação. E aí essa cooperação entre os entes federados é essencial, porque uma vez que você tem a inserção, por exemplo, você pode fazer uma parceria entre essa pessoa que dá a capacitação, uma nutricionista, que é concursada municipal, que faz isso nas escolas municipais, para poder fazer essa mesma capacitação em escolas estaduais. Então, promovendo essa cooperação entre o município e o Estado para conseguir trazer uma melhor efetividade para esse trabalho de capacitação. Você pode fazer isso também, tentando fazer a nível estadual, uma identificação de cada região, o que localmente faz parte daquela cultura alimentar, trazer isso para o manual, por exemplo, que é distribuído pelo Estado para todas as regiões, e conseguir identificar e fazer com que seja possível uma certa discricionariedade do gestor municipal e principalmente do gestor escolar daquela localidade na compra e na determinação de quais produtos ele vai oferecer para os seus alunos. Então, é só um exemplo, de como essa cooperação pode ser benéfica. Bom, professora, essas foram as nossas perguntas por hoje. Agradeço pela sua participação aqui na nossa entrevista, foi muito esclarecedora, e também pela sua presença aqui nesse evento tão importante. Muito obrigada e espero que tenhamos próximas vezes aí pela frente. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada pela sua presença. Obrigada por ter nos assistido.